Eu quero convidar todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração, gratos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus. E nesse momento eu quero te pedir que o Senhor, ó Pai, fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos alimente, Senhor, para que daqui a pouco saiamos daqui, Senhor Deus, edificados, saiamos daqui, Senhor, sustentados pela Tua palavra. É isso que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Creio que todos nós, conhecemos 2 tipos de pessoas. Primeiro, nós temos aqueles que nós consideramos gente boa. São pessoas agradáveis, com um bom papo, gente amistosa, simpática, gentil, pessoas com quem nós nos identificamos, com quem nós temos afinidade, uma pessoa legal, uma pessoa que você costuma convidar para sua casa para tomar um café, para comer um churrasco, para o aniversário do seu filho. Então esse é o tipo de pessoa. Aqueles são gente boa. O outro grupo, que todos nós conhecemos, o outro tipo de gente, são aqueles chatos, insuportáveis, arrogantes, gente difícil, gente desagradável. Pessoas assim, ao contrário, você evita, você passa longe. Provavelmente você não chamaria uma pessoa dessa para ir na sua casa tomar um café ou comer alguma coisa, porque essas pessoas, elas não te fazem bem. Aliás, é isso que os psicólogos dizem, que você deve ficar longe daqueles que te fazem mal. Passe longe de pessoas que te fazem o mal. Mas eu fico pensando se Jesus tivesse dado ouvidos a esses psicólogos. Fique longe de quem te faz mal. Isso porque é uma utopia nós pensarmos que nós vamos viver rodeados apenas de pessoas que nos agradam, apenas de pessoas que nos fazem o bem, apenas de gente amistosa. Jesus ele poderia fazer assim se ele quisesse. Se ele quisesse, ele não precisaria viver num lugar rodeado de gente ruim, rodeado de gente que faz o mal.
Deus, ele criou todas as coisas e fazia parte do plano de Deus que após a queda, aliás, após a criação, houvesse a queda. E vejam, meus irmãos, Deus continuaria sendo justo, continuaria sendo santo, continuaria sendo bom, se ele planejasse a criação, planejasse a queda e não tivesse planejado a redenção, a salvação. Ou seja, se ele não salvasse ninguém e se ele resolvesse mandar todo mundo para o inferno. Isso não ia mudar o caráter de Deus. Mas observe uma coisa, Deus olhou para aquelas pessoas, para aquela humanidade condenada no seu pecado, escolheu um grupo, escolheu um povo, adotou esse povo como seus filhos, como sua família, e marcou uma data para que o seu filho viesse para o meio desse povo, convivesse no meio dessas pessoas e morresse por eles. Gente má, gente ruim, né? Gente que faz o mal contra Deus, né? Se muitos de nós têm dificuldade de conviver com pessoas que nos fazem o mal, Jesus ele veio até esse mundo para não apenas conviver com quem faz o mal, mas para salvar aqueles que fazem o mal, para se sacrificar com eles. Até porque, meus irmãos, viver perto de quem te ama é muito fácil. Se fosse assim, Deus não precisaria criar Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de criar qualquer coisa, eles viviam eternamente em harmonia, alegria e amor. Eles se amavam, eles se amam. Para que criar pessoas que vão pecar contra eles? Mas eles resolveram fazer assim. E meus irmãos, vejam só, Deus, como nós lemos lá em Romanos capítulo 5, ele enviou o Filho dele para morrer por pecadores, para morrer por gente feia, gente ruim, gente má. Isso ele fez por amor. Isso ele não fez porque ele tem alguma dívida conosco. Isso ele não fez porque ele olhou para nós e viu algo de bom. Esse daqui merece, eu vou salvar ele. Olha, esse daqui é melhorzinho. Não. Ele olhou para todo mundo, ele olhou para aquela banca de maçãs e só viu maçã podre. Não viu nenhum ali que se salvasse, que tivesse condições. E aí é que nós vimos lá no Romanos capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco para salvar nós quando nós ainda éramos pecadores. E é interessante que no Evangelho de Lucas ele registra algumas vezes como Jesus atraía gente assim. Jesus era como um imã que atraía pessoas ruins, gente podre, gente da pior qualidade. Por exemplo, em Lucas 5, versículos 27 a 32, há 2 meses atrás nós vimos esse texto, né? Jesus ele chamou um publicano chamado Levi, também conhecido como Mateus, um homem odiado pelos judeus, né, por ser um cobrador de impostos. Jesus chamou esse homem para ser um dos seus apóstolos, gente da pior qualidade. Em Lucas 7, 36 a 50, nós também já vimos isso, né? Jesus despertou a atenção de uma mulher imoral, uma mulher pecadora, que você se lembra que essa mulher, ela ungiu os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha só, um publicano, cobrador de impostos, uma mulher imoral. Depois, em Lucas 15, versículos 1 e 2, nós somos informados que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir. Quer dizer, não eram os santinhos, os religiosos, os pais de família, as pessoas moralmente corretas que eram atraídas por Jesus, mas eram as meretrizes, eram os pecadores, os imorais, os ladrões, gente da pior qualidade. Jesus só atraía esse tipo de gente, a gentalha. E nesse texto aqui, aliás, antes de eu falar desse texto de Lucas 19,
Lucas vai encerrar o seu evangelho, lá no capítulo 23, falando também que ele salvou um ladrão, salvou um criminoso que estava na cruz. Aos 50 do segundo tempo, esse ladrão ele vira para Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem nunca foi batizado, esse homem nunca frequentou uma igreja, esse homem nunca fez profissão de fé, esse homem nunca ouviu um sermão, mas esse homem olhou para Cristo. E Cristo olhou para ele e falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Outra pessoa que era gente ruim. Jesus ele não veio para os bons, Jesus veio para os maus. E nesse texto que nós lemos de Lucas 19, nós vemos alguém assim, um homem mau, um homem chamado Zaqueu. E nós lemos aqui no versículo 1 que Jesus ele entrou em Jericó e ele atravessava a cidade. Jesus aqui, meus irmãos, em Lucas 19, ele está em viagem, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cruz. E no seu trajeto, ele passa pela cidade de Jericó. E multidões seguiam a Jesus. Multidões que acreditavam que Jesus era o Salvador temporal deles. Era aquele que reestabeleceria o trono de Davi em Jerusalém, era aquele que seria o Messias humano, aquele que ia dar um jeito na economia, dar um jeito na pobreza, dar um jeito na política. É aquele que eles falam assim: nesse a gente tem esperança, esse daqui vai acabar com a opressão dos romanos, vai acabar com os altos impostos, vai acabar com os publicanos cobrando altos impostos, nós vamos ter novamente em Jerusalém um descendente de Davi reinando, Israel vai crescer na economia, Israel vai crescer em todos os sentidos, nós vamos ter o céu na terra de novo. Essas multidões elas seguiam a Jesus pensando que Jesus seria o Messias humano, ou melhor, o Messias terreno, que humano ele era. Eles queriam que Jesus resolvesse os problemas deles nesta vida. E muitas pessoas iam atrás de Jesus, por muitos motivos. Às vezes por cura física, como no texto anterior aqui, Lucas 18, 35 a 43, o cego Bartimeu, que clamava por misericórdia de Jesus. Então Jesus era famoso. Não existia WhatsApp, não existia nenhuma rede social, mas de boca em boca a fama de Jesus foi chegando a várias pessoas e as pessoas iam até Jesus, as multidões iam até Jesus e Jesus ele entra na cidade de Jericó, uma cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade arborizada. E por causa de tudo isso, uma cidade onde tinha alta incidência de cobrança de impostos. Porque pensa, os romanos viam Jericó, uma cidade rica, com gente rica, com muita um trajeto, né, de importação e exportação, que era Jericó. Vamos cobrar imposto a esse pessoal. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Vamos parar aqui por enquanto. Jericó era a casa de Zaqueu. Zaqueu, ele é chamado aqui na Bíblia de o maioral dos publicanos. Alguns meses atrás, há 2 meses atrás, mais precisamente, eu preguei sobre outro publicano, o encontro de Jesus com Levi. E eu lembro que eu falei para vocês quem eram os publicanos. Essa palavra publicano, você se lembra do significado, né? Funcionário público. Só que o funcionalismo público daquela época era bem diferente dos dias de hoje. Hoje você tem que prestar concurso, você tem que estudar, você tem que ralar e para que você consiga ser aprovado e consiga lá o seu tão sonhado cargo público. Naquela época era diferente. Naquela época você comprava o cargo. Naquela época você chegava para o Império Romano com uma alta quantia de dinheiro e comprava o cargo de publicano, de funcionário público. E aí o Império Romano te dava o direito de cobrar impostos para o Império, para Roma. Aí você tinha uma meta para cumprir, que era o valor do imposto,
e eles te deixavam livre para cobrar tudo a mais que você quisesse, e tudo a mais que você quisesse ia para o seu bolso. Acontece que esses publicanos, eles eram judeus. Judeu cobrando de patrício, de outro judeu, para mandar dinheiro para Roma. Por isso que eles eram odiados. Além disso, os publicanos, eles extorquiam, porque eles cobravam a mais. Além de cobrar o próprio valor estipulado, porque é justo, impostos, né? Quer queira, quer não, Jesus disse, dai a César o que é de César. A máquina pública, né? O meio público precisa funcionar com impostos, então a gente precisa, infelizmente ou felizmente, pagar impostos. O problema não era o pagar impostos somente. O problema é que os publicanos, eles roubavam. Eles cobravam a mais. E se a pessoa não tivesse condição de pagar o imposto, o que o publicano fazia? Ele emprestava dinheiro a juros altíssimos. E se a pessoa não tivesse condição de depois pagar o empréstimo, ele mandava capanga. Qual que é o nome disso? Agiotagem. Então os publicanos, eles eram judeus cobrando impostos de judeus para os romanos, ladrões e agiotas. Eles eram odiados, eles eram a escória, eles não podiam participar dos cultos na sinagoga, nem no templo. E Zaqueu, vejam só, Levi era esse tipo de publicano. Só que Levi era fichinha, era café pequeno perto de Zaqueu. Porque Zaqueu, o texto diz, ele era o maioral dos publicanos, ele era o encarregado, ele era o cara que liderava o esquema. Em todo aquele esquema de corrupção, ele era o peixe grande, ele era o que recebia mais. Por isso que ele era rico, o texto diz aqui. E as pessoas em Jericó, os moradores de Jericó, olhavam para Zaqueu e eles torciam o nariz para Zaqueu, eles odiavam Zaqueu, olhavam Zaqueu com toda a sua pompa, olhavam a mansão de Zaqueu, olhavam as roupas de Zaqueu, olhavam tudo que Zaqueu tinha e falavam, foi com o meu dinheiro que esse pilantra comprou essas coisas. Não é assim que a gente olha muitas vezes aqueles que tomam o dinheiro público, esbanjam o dinheiro público, né? E você fala, com o meu dinheiro. Era assim a fama, era assim como as pessoas de Jericó, os moradores, os cidadãos de Jericó viam Zaqueu. Um cara desprezível. Mas acontece o seguinte, que Zaqueu, ele queria ver Jesus. O texto diz aqui, ele procurava ver Jesus, né? Quando a gente olha para pessoas más, para criminosos, principalmente para criminosos de colarinho branco, aqueles que usam ternos e togas, porque lembra? Tinha o publicaninho lá, o Levi, que era o peixe pequeno, e tinha o peixe grande, o Zaqueu. Era o criminoso de colarinho branco, era o chefe da quadrilha. Quando a gente traz para a nossa realidade, para o século XXI, e olha grandiosos esquemas de corrupção, grandiosas quadrilhas, onde políticos, onde juízes, onde pessoas da alta estão envolvidos, a gente sente asco, a gente sente ódio, a gente sente que a justiça deve ser feita, que eles têm que pagar pelos que eles fizeram, a não ser que haja uma intervenção divina. Você nunca imaginaria que uma pessoa assim seria salva, a não ser que haja uma intervenção divina. O texto diz, olha para a sua Bíblia novamente, que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Despertou curiosidade em Zaqueu. É interessante isso, Zaqueu nunca procuraria ver quem era Jesus. Você acha que essas pessoas que eu citei aqui, não citei o nome obviamente, mas essas pessoas que são envolvidas em corrupção, que são envolvidas na criminalidade, elas vão querer saber de Deus? Elas vão querer saber de Cristo? Não, elas não querem. A não ser que o Espírito Santo comece a incomodar. E ele pode. E ele fez isso em Zaqueu. Zaqueu, ele ficou incomodado, Zaqueu, ele ficou curioso, Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. E o texto diz que ele não podia
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era um pintor de rodapé, era um baixinho. E quando eu imagino Zaqueu e o que ele fez, né, o texto aqui no versículo 4 diz que ele, correndo adiante da multidão, ele subiu a um sicômoro é uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma cena no filme Universidade de Monstros, não sei se você já assistiu. No filme Universidade de Monstros, logo no início, está lá um monstrinho chamado Michael Wazowski, pequenininho, e quando criança menor ainda. E ele com seus colegas de escola estão numa excursão na usina do susto. E quando eles chegam no andar do susto, os colegas, todos maiores que eles estão na frente dele e querendo ver como que se dava o processo dos assustadores para que tivesse energia no mundo dos monstros, energia elétrica. E o Wazowski lá atrás, baixinho, querendo ver e não conseguia. E quem assistiu o filme vai se lembrar que ele dá um jeito, ele desvia e ele não só vê os monstros assustadores entrando no quarto e assustando as crianças, como ele também entra. Quando eu vejo a história de Zaqueu, eu imagino que Zaqueu seria igual o Michael Wazowski. A diferença é que Zaqueu tinha 2 olhos, o Michael só tinha 1. Mas, meus irmãos, guardadas as devidas proporções, foi exatamente isso que aconteceu aqui em Lucas 19. O Wazowski ele só queria ver o andar do susto, mas ele conseguiu entrar no quarto e ele ainda ganhou um boné de um dos monstros assustadores. Zaqueu, ele só queria ver quem era Jesus. Ele subiu lá no sicômoro e ele só queria ver quem era Jesus. Mas vejam, meus irmãos, houve algo além do esperado, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, Zaqueu pensava que ele estava buscando Jesus. Zaqueu pensava que ele queria ver Jesus. Mas na verdade era Jesus quem estava buscando Zaqueu. Jesus aqui foi em Jericó justamente para olhar para cima e ver Zaqueu. Interessante que algumas pessoas que não param em igreja nenhuma, fica pulando de galho em galho, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra igreja, aí você vai falar com a pessoa fala: eu estou buscando, eu não encontrei ainda. Eu fui na presbiteriana, não encontrei, na metodista não encontrei, na batista, na assembleia, em outra igreja, eu estou buscando nada. Você não está buscando nada, você está perdido. Perdidos não buscam. Mas Jesus é quem veio buscar, né? Jesus é aquele que veio buscar e salvar o perdido, diz lá em Lucas capítulo 15. É Jesus quem vem buscar, é Jesus quem vai até o pecador. O pecador não vai até Jesus. O pecador ele está morto nos seus delitos e pecados, não tem como ele ir até Deus. É Deus quem vem até o pecador morto. Ele dá o Espírito Santo, ele dá vida, sopra a vida, ele nasce de novo. Então não era Zaqueu que estava procurando Jesus, na verdade era Jesus quem estava procurando Zaqueu. E toda a providência, do jeito que a gente tem aprendido na escola dominical, né? Tudo aconteceu pela providência de Deus. Vamos pensar junto aqui. Vamos lá, primeiro, pela providência de Deus, o Espírito Santo começou a incomodar o coração de Zaqueu, e Zaqueu teve curiosidade para saber quem era Jesus. Segundo, pela providência de Deus, Deus fez Zaqueu baixinho. Zaqueu não ficou ali no meio da multidão. Pela providência de Deus, Deus fez Zaqueu morar em Jericó, uma cidade arborizada que tinha muitas árvores e que tinha uma árvore lá chamada sicômoro, que tinha galhos mais baixos, suficientes para Zaqueu conseguir subir
naquela árvore? Pela providência de Deus, número 4, Jesus passou exatamente no lugar onde Zaqueu estava. E pela providência de Deus, Jesus olhou para Zaqueu. Nada é por acaso. Talvez uma pessoa pode falar, por que eu sou tão pequenininho? Ou por que eu sou tão alto? Ou por que eu moro em tal lugar? Ou por que eu trabalho em tal lugar? Ou estudo em tal lugar? Ou por que eu não tenho tal coisa? Irmãos, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um objetivo, tudo é pela providência, não é por acaso, é pela providência. Todo o palco foi armado por Deus para que Zaqueu tivesse a condição física que ele tivesse, morasse onde ele morasse, trepasse na árvore que ele tinha que trepar, para que Jesus passasse por ali e olhasse para ele. E, irmãos, Deus, Ele olha, Ele presta atenção. O olhar de Jesus, meus irmãos, é um olhar penetrante. O contato visual com Jesus é um contato visual diferente. Vejam, meus irmãos, Jesus ele olhou para Zaqueu, viu naquela árvore um homem carregado de pecados, um homem rico, mas um homem odiado, um homem podre, um homem corrupto. Ele olhou para Zaqueu. Irmãos, nos evangelhos nós vamos ver outras vezes que Jesus olhou para algumas pessoas, né? Ele olha para aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. E receber o olhar de Jesus é algo arrebatador. Você se lembra que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus olhou para Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Ele chorou amargamente. Em outra ocasião, queridos irmãos, que eu falei alguns domingos atrás, o jovem rico falando que guardava todos os mandamentos, Jesus olhou para o jovem e disse: uma coisa ainda te falta. Logo em seguida, Jesus disse aos seus discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos: mas quem pode entrar então no céu, Senhor? A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Isso porque, meus irmãos, em João 10,14, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus ele olha para nós. Jesus ele conhece cada passo que nós damos. No Salmo 139, Davi ele diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas. Não há como você se esconder de Deus. Ele olha para você, Ele sabe o que você faz, Ele conhece a sua agenda, Ele que, na verdade, estabeleceu a sua agenda, porque você pode ter um plano, uma agenda para essa semana, mas pode ser que você nem chegue ao final da semana. Imprevistos acontecem. Na verdade, quem faz a nossa agenda é o Senhor. O Senhor, Ele sabe cada passo que nós vamos dar, por onde nós vamos andar. Até aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, Ele vê e Ele conhece, porque Ele não somente viu Zaqueu, mas Ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele chamou, Ele disse-lhe: Zaqueu. Ele não falou: ô rapaz, ô sujeito, você aí que está aí em cima, ou como diria o trapalhão dos anos 80, ô Piscite. Vocês lembram? Os mais velhos vão se lembrar, né? Não, ele chamou pelo nome. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te cerca por trás e por diante. Não há como fugir da presença dEle. Ele conhece o seu ser, Ele conhece as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas dores, o seu sofrimento, os seus sonhos. Ele conhece você como você não se conhece. Ele conhece aquele lugar onde você e ninguém tem acesso. Ele conhece o seu coração, o seu enganoso e corrupto coração. Ele conhece 100% do seu ser. Zaqueu, Ele disse: Zaqueu, desce
depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O chamado de Jesus, meus irmãos, ele é urgente, é para hoje. Ô Zaqueu, tem um lugar na sua casa lá? Dá para botar água no feijão lá? Zaqueu, desce depressa. Irmãos, é interessante que Jesus, ele não simplesmente se convidou, foi oportunista, querendo comer na casa do rico. Não foi isso. Mas Jesus, meus irmãos, chamou Zaqueu e o chamado de Jesus foi urgente. É para hoje, Zaqueu. Agora, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Irmãos, às vezes tem pessoas que falam assim: quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Quando eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Quando eu terminar os estudos, eu vou dedicar mais tempo para a oração. Quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor na igreja, aí sim eu posso ter algum cargo, eu tenho tanta atribuição, eu tenho tanta coisa para fazer, no futuro eu faço, só que você não sabe quando vai ser o futuro. Aliás, nem se vai ter futuro. Por isso o chamado do Senhor é para hoje, é agora. Quando Ele chama, a nossa reação é ouvi-lo e fazer aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Jesus, Ele disse: desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Ou seja, queridos irmãos, tudo estava planejado. Interessante uma coisa: por que Jesus passou em Jericó naquele dia? Você lembra de João capítulo 4? Nós falamos sobre esse texto alguns meses atrás, e o texto lá em João 4 fala que era necessário que Jesus ele estava fazendo uma viagem, né? Deixa eu só confirmar aqui, Judeia-Galileia, ou Galileia-Judeia, João 4, sim, ele estava da Judeia para Galileia, então ele estava indo do sul para o norte. No meio do caminho, Samaria. Os judeus geralmente eles desviavam de Samaria, faziam um caminho mais longo. Mas o texto lá em João 4 fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ou seja, estava no plano de Jesus passar por Samaria. Por quê? Para encontrar-se com aquela mulher pecadora, imoral, para evangelizar aquela mulher, para salvar aquela mulher e para salvar também toda a cidade que ela morava, a cidade de Sicar. Jesus passou em Jericó naquele dia, naquela hora, naquele lugar, com um propósito: olhar para Zaqueu e falar: Zaqueu, eu vou na sua casa hoje. Eu vou entrar na sua casa hoje. Eu vou pousar na sua casa hoje. Tudo na vida da gente acontece na hora certa, com o propósito certo, com a razão certa, do jeito que foi planejado por Deus. Por isso, queridos irmãos, não existe sorte nem azar, não existe acaso, não existe nada que seja aleatório, mas o que existe é o decreto de Deus sendo cumprido através da sua providência. Nada é por acaso. Então, quando você fica doente, não é por acaso. Quando você perde um ente querido, não é por acaso. Quando você sofre um acidente, não é por acaso. Quando acontecem coisas boas, também não é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um plano, e tudo é para o seu bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Reação de Zaqueu no versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, aí você vê a salvação desse homem. Ele respondeu à pressa. Jesus falou: desce depressa, e ele desceu depressa. Ele não deu desculpas para Jesus, ele não falou: hoje não, Jesus, não estou preparado, a casa não está limpa. Não, ele desceu. Agora vejam, meus irmãos, quando que um homem como Zaqueu abriria sua casa para um carpinteiro? Não, de jeito nenhum. Um homem como Zaqueu, ele não abriria sua casa para um homem comum e simples como Jesus. Aliás, né, um certo político, alguns dias atrás, fez um casamento suntuoso, só tinha gente da nata convidada. Não tinha gente pobre.
ele recebeu o carpinteiro na sua casa com pressa e com alegria. Alegria da salvação. Esse homem estava transformado. Acontece que no versículo 7, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, sempre tem a turma do contra, né? Sempre tem aqueles que falam mal, que torcem o nariz. Puxa, esse homem se converteu. Não. Vai lá, Jesus. Por que ele não vai almoçar na casa do prefeito? Ué, ele não é o Messias? Ele não é o Filho de Deus? Por que ele não vai comer na casa do prefeito? Por que ele não vai comer na casa do juiz, do promotor? Por que ele não vai comer na casa do empresário da cidade? Por que ele não vai comer na casa da pessoa importante? Na casa do ladrão? Mas você vê que esse ladrão publicano, de fato havia se transformado quando, no versículo 8, ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens, dar aos pobres a metade dos meus bens. Vamos parar aqui um pouquinho. Lembra do jovem rico? Ele falou que ele cumpria todos os mandamentos desde a mocidade. Jesus falou assim: falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vem, segue-me e terá um tesouro nos céus. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus só falou para Zaqueu assim: Zaqueu, eu vou na sua casa, desce depressa que eu vou na sua casa. Jesus não pediu nada a mais do que isso para Zaqueu. Mas Zaqueu demonstrou arrependimento, porque ele sabia que as suas riquezas provinham de meios ilícitos. Então ele falou assim: é para os pobres que eu vou dar, metade eu vou dar para os pobres. Aí você pensa: puxa, mas ele ainda ia ficar rico. Não, mas continua a leitura. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Bom, primeiro, Zaqueu ele estava cumprindo Efésios 4:28, que diz que a gente tem que servir aos necessitados com a nossa renda. Tudo aquilo que Deus te dá, todo o sustento, todo o pão de cada dia que Deus te dá, além de ser para o seu sustento, o sustento da sua família, é para você socorrer aqueles que precisam. Está lá em Efésios 4:28. Zaqueu cumpriu isso. Mas Zaqueu também, ele cumpriu a lei de Moisés. Por quê? Lá em Levítico 6, versículos 2 a 5, a lei de Moisés diz que se você defraudasse alguém, deveria restituir o valor à pessoa mais 1/5, ou seja, 20%. Então, o ladrão em Israel, o ladrão ele deveria devolver o valor roubado ou furtado e acrescer 20%. Então, se ele roubou 100, ele deveria devolver 120. Como se fosse danos morais, vamos falar assim. Zaqueu foi além. Zaqueu falou assim: eu não vou dar 100% mais 20%. Eu vou dar 100% mais 400%. 4 vezes mais. Então, se eu roubei de alguém 100, eu devolvo 500. Ele precisava fazer isso? Não, não precisava. Ele não precisava fazer isso. E a lista com certeza era grande, porque Zaqueu, lembra, ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos. Então pensa comigo, acho que Zaqueu ficou quase que pobre, que metade foi para os pobres, e a outra metade ele ia ter que, do seu próprio coração, dar para quem ele havia prejudicado, da quem ele havia roubado. E aí que você vê um crente de verdade. O crente de verdade, ele converte o coração e converte o bolso. Ou seja, foi o contrário do jovem rico. O jovem rico, ele idolatrava as suas riquezas, os seus bens. Zaqueu não, ele abriu mão. Tudo aquilo que ele havia ganhado é para o outro. Então quando a gente pensa assim, meus irmãos, a gente se doa pelo outro. A gente se entrega pelo outro. E não precisa pedir. Foi de maneira voluntária, queridos irmãos. O arrependimento de Zaqueu, ele foi radical. O arrependimento, ele é profundo, ele é verdadeiro. Não adianta nada você estar na igreja se você não se arrependeu dos seus pecados. O arrependimento verdadeiro, ele é uma mudança, é uma guinada, é um retorno. Você estava indo longe da cruz, agora você volta e vai para perto da cruz.
E Jesus, ele declara no versículos 9 e 10: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu, de fato, era descendente de Abraão fisicamente, ele era judeu. Mas, na verdade, os filhos de Abraão, segundo Gálatas 3,7, os verdadeiros descendentes de Abraão são os crentes. E aí você observa a última fala de Jesus aqui. Aliás, a primeira fala no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Isso significa que toda a família de Zaqueu foi salva? Nós não sabemos. Mas o fato é o seguinte, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar aqui. Quando uma pessoa se converte, toda a sua família é abençoada. Nós presbiterianos, nós cremos na aliança. Por isso que nós presbiterianos batizamos nossos filhos na infância. Porque a mesma bênção, a mesma aliança que Deus fez com Abraão, que as bênçãos da aliança seriam para Abraão e para sua descendência, a mesma coisa vale para o crente. Os filhos do crente são abençoados. Se você tem um cônjuge, uma esposa, um marido que não é crente, ele é abençoado por sua causa. Então a sua família é abençoada por sua causa, porque você é um cristão, você é uma cristã. E a salvação, ela se estende ali. E você ora para que aquelas pessoas da sua família que não são convertidas, também sejam convertidas. Por quê? Porque aí diz o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu encerro dizendo o seguinte: olha para a sua casa, olha para a sua família. Imagina a esposa de Zaqueu, os filhos de Zaqueu, se ele fosse casado e tivesse os filhos, mas com certeza ele tinha família. Imagina a esposa de Zaqueu indo para o mercado e as outras mulheres cochichando. Olha lá a esposa do safado, do pilantra, do publicano, os filhos. Às vezes, meus irmãos, a nossa família sofre por causa dos nossos pecados. Muitas vezes acontece isso. Às vezes a família está passando por situação muito difícil, de muito sofrimento, de muita angústia, porque um membro da família está em pecado. Um membro da família está apegado num pecado e ele não se arrepende, ele não deixa. Será que tem alguém ou alguéns nessa situação aqui? Muitos de nós, creio eu, talvez todos nós, porque todos somos pecadores. Então, meus irmãos, é um momento em que a gente deve pedir ao Senhor que nos sonde e falar: Senhor, será que tem algum pecado meu que tem prejudicado a minha família, que tem feito a minha família sofrer? Qual é o pecado? Fofoca? Mentira? Maledicência? Amargura? Luxúria? Pecados sexuais? Pornografia? Qual o pecado que talvez você e eu tenhamos cometido e que tenha prejudicado a nossa família? A partir do momento que existe o arrependimento, aí acontece o contrário. A família então é abençoada. Enquanto há pecado, a família sofre. Quando existe o arrependimento, a família é abençoada. O Senhor veio para salvar e buscar e salvar o perdido. Que Ele faça isso nas nossas casas, que Ele busque e salve aqueles que estão perdidos em nossas casas, que Ele perdoe os nossos pecados para a glória dEle. Amém.